Olá pessoal, sou o Maurício do Reviva. Hoje eu quero falar com vocês sobre as estreias, 3 estreias muito importantes no dia 7 de novembro, agora próxima segunda-feira. Bom, a primeira e a mais aguardada, acredito, é a estreia do Rei do Gado no Vale a Pena Ver de Novo. Minhas pernas são tremendas, Judite. A Globo tinha anunciado Mulheres Apaixonadas, chegou a anunciar Mulheres Apaixonadas para ser a substituta da Favorita e acabou mudando por conta do sucesso de Pantanal. A Globo acabou escolhendo o Rei do Gado por ser uma novela rural do Benedito Rui Barbosa. O princípio da novela vai se passar durante a Copa do Mundo e alguns capítulos, inclusive, 10 capítulos, cerca de 10 capítulos, vão se passar às 6h45 da tarde, da noite, enfim. Eles vão se passar depois dos jogos da primeira fase. Então, para pegar um público masculino, para tentar fisgar esse público masculino, que geralmente não acompanha as novelas à tarde. A sua irmã herdou as que eram do meu avô Metzenga. Claro, porque do nosso lado estava deserdada. É mentira! Você e seu irmão enganaram minha avó Marieta e falsificaram a assinatura da minha mãe para vender aquelas terras. Não é vero, não é vero. Além disso, né, teve a Favorita, não teve índices muito bons, né, acabou sendo antecipado o seu final. Acabou que essa antecipação do final da Favorita foi muito benéfico para a Globo, porque a Favorita acabou sendo abreviada e o foco nas maldades da Flora, né, personagem da Patrícia Pilar, a vilã da história, acabou trazendo uma audiência que a Favorita não vinha tendo até então. Então a Favorita acabou tendo uma boa média de audiência, recuperando a audiência que não havia tido na primeira metade. Ele tem. E Rei do Gado vem aí para substituir, pegar ótimos índices e ainda tem tudo para fazer uma grande audiência. Rei do Gado, novela do Benedito Rui Barbosa, com direção do Luiz Fernando Carvalho. Falei de Patrícia Pilar, né? Patrícia Pilar é uma das protagonistas da novela. Ela fez a Luana, uma boia fria, né? Que encontra o Bruno Mezenga, o fazendeiro Bruno Mezenga. E eu não tenho ninguém na minha vida. Agora você tem. Luana, interpretada pela Patrícia Pilar, a gente está falando da Patrícia Pilar. Patrícia Pilar, ela é a protagonista da história, junto com o Bruno Mezenga, personagem do Antônio Fagundes. Mas antes de chegar lá, tem que lembrar, tem que destacar a primeira fase primorosa que teve a novela. Primeira fase que inclusive fora do Brasil, virou uma série, minissérie. A primeira fase da novela teve alguns grandes destaques. O próprio Antônio Fagundes participou da primeira fase, Tarcísio Meira, Caco Ciocler estreando, Marcelo Antoni estreando. Enfim, é uma primeira fase que abordou a decadência do ciclo do café e também partes da Segunda Guerra Mundial, até com o Bruno, o personagem do Marcelo Antoni, indo para a guerra. Enfim, partes interessantíssimas na primeira fase da novela. Do dia que nascemos e vivemos. Eu tenho que entregar nas mãos dele. Mas ele tá no cafezar. É convocação para a Força Expedicionária Brasileira. É pra ir pra guerra. Tu não vai, não! Vou ter que ir, pai. Destaque para Letícia Spiller, que interpretou a Giovanna, filha do Giuseppe Berdinazzi, personagem do Tarcísio Meira. E também destaque para Nena, personagem da Vera Fischer. Vera Fischer, uma ótima interpretação também nessa primeira fase. Aí vem a segunda fase, né? Os protagonistas, a Luana, personagem da Patrícia Pilar, e o Bruno Mezenga, o personagem do Antônio Fagundes, toda a história o personagem do Raul Cortez, o Jeremias Berdinazzi, toda a história dele procurando a sobrinha desaparecida, que seria a única herdeira, né, a Marieta, que inicialmente ele tem um golpe, né, ele sofre um golpe,
a personagem da Glória Pires, que é Rafaela, o nome verdadeiro, ela se apresenta como a verdadeira Marieta, enfim, tudo isso. Essa história é muito interessante. Raul Cortez, o embate Raul Cortez versus Antônio Fagundes, muito interessante. Mas o que se podia esperar de um Mezenga? Ele já conhecia a fama dos Berdinazzi. Então desembucha logo. O que é que você quer aqui, Bruno Mezenga? Eu vim atrás de um tio Fujão. Outras histórias que prendem, outras histórias importantes, como a história da Leia Mezenga, mulher do Bruno, e o Ralph, o assunto violência doméstica, tem então um assunto pouco tratado. Inclusive, é interessante ver como vai ser mostrado, porque é um assunto muito pesado para ser tratado à tarde. Então pode ser que esse tema essa história sofra muitos cortes, né? Ainda tem a história do senador Caxias, personagem do Carlos Vereza, ótima interpretação do Carlos Vereza. Tem também a parte do romance uma das melhores partes para mim, a história do romance entre a Lia, personagem da Lavínia Vlasak, e do Pirilampo, o Aparício, personagem do Almir Sater. Também a história do Pirilampo e do Saracura, né, que é uma dupla sertaneja, o Almir Sater e Sérgio Reis. Enfim, vários também, destacar a atuação também do Fábio Assunção com o Marcos Mezenga, uma espécie de vilãozinho da história, e outras histórias aí bastante polêmicas para ser mostradas, como reforma agrária, vida do MST, luta pela posse de terras, tudo isso no núcleo comandado pelo Jackson Antunes, o Regino. Tem muita coisa importante, muita coisa boa que é tratada em Rei do Gado. Vamos ver de novo se vai fazer o sucesso que fez nas últimas vezes, né? O Rei do Gado está retornando pela 4ª vez na TV, né? Seria a 4ª reprise na televisão. 1999 foi a primeira reprise, né? Lembrando que ela é de 96, 97. Então ela reprisou em 99, depois reprisou pelo Canal Vivo em 2011 e voltou pelo Vale a Pena Ver de novo em 2015. Então essa é a 4ª reprise de O Rei do Gado. Ainda eu queria destacar também a trilha sonora mais vendida da história das telenovelas, com mais de 2 milhões de vendas, uma trilha sonora com muitos, destacando o sertanejo, né? Pela primeira vez, inclusive, uma trilha destacando realmente o sertanejo. Trilha que tem Zezé de Camargo e Luciano, tem Leandro e Leonardo, tem Chitãozinho e Chororó, tem Zé Ramalho, uma trilha que tem Daniela Mercury, enfim, uma trilha histórica. No bar de Ribeirão Preto eu vi com meus olhos essa passagem quando o champanhe corria a rua. Temos então vários motivos. Rei do Gado vem aí, segunda-feira, 7 de novembro. É uma novela que deve começar às 5h15, né? Mais ou menos ali na faixa das 5h15. E durante a Copa do Mundo, na primeira fase, deve passar às 18h45, mais ou menos. Outra estreia dessa segunda-feira, Coração do Estudante. A novela que passou entre fevereiro a setembro de 2002 na Globo, uma novela das 6 do Emanuel Jacobina. Emanuel Jacobina, autor que vinha de algumas temporadas de Malhação, né? Uma novela que começou não muito bem, a novela que teve problemas de ibope, mas depois que acabou crescendo, teve a supervisão do Carlos Lombardi e ela foi crescendo de produção. Falei agora há pouco de Fábio Assunção. Fábio Assunção, protagonista da novela Coração do Estudante, destaque inclusive para o núcleo dele, né, para a interpretação dele, e a relação dele com o filho, a primeira aparição do Pedro Malta, menino de 8 anos na época. É uma estrela cadente. Nunca tinha visto isso lá em São Paulo. A poluição não deixa a gente ver essas coisas bonitas numa cidade grande, né? Pai, onde a mamãe tá? Dá pra ver estrela cadente? Não sei, meu filho. Uma história que se passava em Nova Aliança, no interior de Minas. O Edu, que é o personagem do Fábio Assunção, né, é um professor universitário de biologia que ele luta na justiça para que a região
não seja transformada em uma área de preservação ambiental. Ele luta contra o sogro dele, né? Que é o João Mourão, o vilão da história, interpretado pelo Cláudio Marzo. E, no caso, a namorada dele, o par romântico dele no início da novela é a Melinha, que é a personagem da Adriana Esteves. A Adriana Esteves, que inclusive faz uma dobradinha muito interessante, mais da metade da novela para o fim, com hoje seu atual marido, o Vladimir Brista. Ele faz o peão Nélio, os dois têm um filho, inclusive, durante a história. O filho que ela tenta dizer que é do Edu, para tentar fisgar o Edu, ficar com ele, enfim. Dobradinha muito boa da Adriana Esteves com o Vladimir Brista. A Adriana Esteves, aliás, dispensa comentários. A Coração do Estudante, né, que vem no lugar de Beijo do Vampiro, que termina nessa sexta, no Viva, foi reprisada somente uma vez, né? Coração do Estudante passou entre novembro de 2007 a abril de 2008, ou seja, já faz mais de 14 anos que foi apresentada pela única vez. Então, os fãs podem esperar aí que agora vem uma versão na íntegra, né? Já que o Viva não tem cortes, passa ela na íntegra. Outra ótima opção para você também. Coração do Estudante, 12h45 no Viva, de segunda a sábado, com reprises a 1h10 da manhã, mais ou menos. E por último e não menos importante, temos outra estreia no Globoplay, né? Globoplay, como vocês sabem, tem uma estreia a cada 2 semanas no streaming, novelas na íntegra, novelas antigas disponíveis na íntegra, né? A estreia da vez, aliás, a última estreia de novelas que não foram reprisadas recentemente pelo Viva, é 4x4. 4x4, novela de Carlos Lombardi, passou originalmente entre outubro de 94 a julho de 95. A novela do Carlos Lombardi, com a direção geral do Ricardo Waddington, com direção artística do Paulo Biratã, uma novela que teve muitos problemas de bastidores, mas que foi um grande sucesso. A novela substituiu A Viagem, um dos maiores sucessos da história do horário das 7 da noite. A novela teve como protagonista a Elizabeth Savala como auxiliadora, a Beth Lago como Abigail, a Cristina Oliveira como Tatiana e a grande e verdadeira protagonista da história, não era para ser, mas acabou se tornando, a Letícia Spiller como Babalu. Falando na Letícia Spiller um pouco, a Letícia Spiller como Babalu foi a grande protagonista, inclusive, né, debutando como atriz, né? Babalu e Raí, os dois grandes personagens da história, né? A Babalu, a manicure, a Babalu, que inclusive, falamos de Adriana Esteves há pouco, é uma personagem cotada para ser da Adriana Esteves. Só que a Adriana Esteves, na época, estava muito deprimida. A Adriana Esteves, ela teve muitos problemas em Renascer, ela era uma das protagonistas de Renascer, e ela foi muito criticada na época, e ela acabou sofrendo muito, chegou a sofrer de depressão e tudo mais, né? E o papel foi oferecido a ela, e ela acabou recusando. A Letícia Spiller seria a médica Eduarda, e o papel acabou ficando com a Luana Piovani, e a Letícia acabou ficando com uma das protagonistas, a Babalu. Babalu lançou moda, um figurino extravagante, né? Falava gírias, um personagem diferente, e um personagem só como a Letícia Spiller poderia fazer naquela época mesmo. E a Letícia, como se não bastasse ela e Marcelo Novaes, Babalu e Raí, dali saiu uma união para a vida, né? Eles acabaram se casando, se unindo, e o casamento durou até 2000, né? Novela de 94, o casamento durou até 2000, e desse casamento, dessa união, nasceu o filho Pedro, né? Em 1996, e inclusive o Pedro, se vocês virem, é a cara do Marcelo Novaes. E fui eu que te peguei com aquele monstruário de tinta vagabunda na cama. Fui mesmo e ninguém me mandou, não. Entendeu? Fui porque eu quis. E se alguém chifrou, esse alguém fui eu. Te chifrei, tá? Tem certeza? Olha aqui, Babalu. Eu acho melhor você ir acalmando, porque senão eu te enfio a mão na cara, tá legal? Desde quando eu tenho medo de você?
Ainda falando de 4x4, foi a primeira novela da Beth Lago. Beth Lago, que para quem não se lembra, estreou na histórica minissérie Anos Rebeldes. Mas foi a primeira novela, Anos Rebeldes de 92, 4x4, a primeira novela dela de 94. E também foi, destacando ainda, que foi a primeira novela da longa parceria do Humberto Martins com o Carlos Lombardi. Humberto Martins depois fez vários personagens descamisados, personagens que não vestiam roupa, enfim, andavam o tempo todo sem camisa, personagens das novelas do Carlos Lombardi. Quem não se lembra, por exemplo, de Uga Uga, Uga Uga, Kubanacan e outras novelas do Carlos Lombardi. Entre agosto de 98 e março de 99, não vale a pena ver de novo, ou seja, muito tempo. Mas nos primórdios, uma das primeiras novelas do canal Viva a ser apresentada foi 4x4. 4x4 foi reapresentada pelo Viva entre maio de 2010 a abril de 2011. Então, ou seja, há mais de 11 anos. Então, uma novela que também há muito tempo já foi reapresentada. Enfim, outro grande sucesso. 3 grandes estreias para você acompanhar. E aí, vai acompanhar alguma? Todas? Qual que você quer acompanhar? Tem saudade de alguma delas? Gostou? Curte, compartilha, dá o seu like, aperta o sininho, clica no sininho para receber a notificação, enfim. Acompanhe o Reviva, tem muito mais por aí.